Olá, essa é a disciplina de cartografia temática do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Hoje nós vamos falar sobre classificação de dados. Sempre que a gente vai fazer um mapa que tenha características numéricas, ou seja, que ele seja do nível de medida numérico, a gente precisa classificar os dados. Então, apresento aqui para vocês 3 mapas diferentes, com técnicas diferentes. O mapa aqui à esquerda acima é um mapa coroplético, então, onde a gente representa as diferentes classes com diferentes cores, ou valores de cor, nesse caso, representado em áreas. Esse mapa, então, tem um determinado dado a ser representado, que seria a idade média da fecundidade, e para que a gente possa representar todo o espectro, ou todo o intervalo dos dados, é necessário fazer uma classificação, agrupando esses dados, de modo que a representação fique mais simples de ser compreendida. No mapa à direita, a gente tem 2 representações no mesmo mapa, mas é só para exemplificar que, se eu utilizar uma outra técnica de representação, por exemplo, de símbolos proporcionais, que são esses círculos graduados, eu também preciso classificar os dados para que eu tenha as quantidades representadas de forma equivalente. Eu não posso representar todos os possíveis valores daquela variável. E no mapa abaixo à esquerda, a gente tem a terceira técnica de classificação, técnica de geração de mapas, que é de pontos de contagem, na qual a gente utiliza pontos, sendo que cada ponto equivale a um determinado valor. Para que a gente possa construir qualquer um desses mapas que está apresentado aqui, a gente primeiro precisa entender qual é o fenômeno, então avaliar se realmente ele é do nível de medida numérico, depois em qual dos casos ou em qual dos métodos ele melhor seria representado, se coroplético, se símbolos proporcionais, se o mapa de pontos de contagem, e dependendo da técnica adotada, a gente vai ter que analisar esses dados, a distribuição estatística desses dados, para poder agrupá-los da melhor maneira possível. Então, a aula de hoje, ela vai tratar desse assunto de classificação de dados. Quais são as formas, os métodos que a gente tem para classificar os dados e como que nós podemos interpretar esses dados. Então, inicialmente, antes da gente falar das técnicas de classificação de dados, a gente precisa fazer uma pequena revisão, uma revisão simples, sobre alguns conceitos básicos de estatística. Então, 3 conceitos básicos, inicialmente, são o conceito de variável, o conceito de valor e o conceito de frequência. Então, a variável é, na estatística, um determinado objeto que será analisado. Então, no nosso caso, cada dado que vai ser representado, que vai ser mapeado, é uma variável. Então, a variável pode ser renda, ou a variável pode ser população. Os valores são as observações individuais de cada variável. Então, para a população, eu vou ter, para cada município, para cada estado, um valor de população associado. E a frequência é o número de vezes que um determinado valor é observado. Por que isso é importante? Porque para que a gente possa entender qual é o comportamento da variável, ou seja, do conjunto de dados que a gente está trabalhando, eu preciso, uma das primeiras coisas que a gente faz é observar qual é a distribuição de frequências daquela variável. Ou seja, quantas ocorrências existem para cada valor.
Então, se vocês estão lembrados lá da estatística, a distribuição de frequências, ela conta para cada valor. Então, no eixo X, normalmente nós temos os valores observados, e no eixo Y, a quantidade de vezes que cada um daqueles valores foram contabilizados. E isso gera, então, um histograma de frequência, né? Então, a gente vai normalmente construir isso, o software constrói isso para nós automaticamente, mas para que a gente possa entender como que a classificação de dados acontece, a gente vai, em algumas situações, fazer isso de forma manual, manual que eu digo utilizando o Excel. Além disso, outros conceitos importantes são o conceito de amplitude, que seria a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, se eu tenho 20 valores, para eu saber qual é a amplitude dos dados, eu vou pegar o menor valor e o maior valor. E a amplitude é a diferença entre esses dois valores. Então, supondo que eu tenha como menor valor 1 e como maior valor 35, a amplitude seria 34. Além disso, a gente tem algumas medidas, que são medidas de posição e medidas de dispersão. As medidas de posição são relacionadas à média simples, a média ponderada e a mediana. Acredito que a média aritmética ou média simples e a média ponderada, a gente não precisa revisar o conceito, né? Mostrar fórmula, nada disso. Mas a mediana, normalmente, tem uma explicação que é importante, que é quando o número de observações é par ou quando o número de observações é ímpar. Então, a mediana é o valor que vai dividir uma distribuição exatamente ao meio. Então, se eu tenho 10 valores observados, é um número par. Então, a mediana ela vai estar entre 10 sobre 2 e 10 mais 2 sobre 2. Então, ela vai estar entre 5 e 6. E se for um número ímpar, ela vai estar exatamente no meio. Então, se o número de observações for 13, a mediana vai ser 13 mais 1 sobre 2, que é 7. Então, esse conceito é importante para a gente entender algumas outras questões. O segundo tipo de medida é a medida de dispersão. E, nesse caso, a gente vai usar, na maioria das vezes, o desvio padrão, tá a fórmula colocada aqui, né, que é a soma das diferenças dos quadrados entre o valor médio e o valor observado. A variância, que é o valor do desvio padrão ao quadrado, e o desvio quartílico. No caso do desvio quartílico, só para lembrar vocês, o desvio quartílico é a medida de dispersão dos valores em relação à mediana. Então, se eu sei qual é a mediana de uma determinada distribuição, o desvio quartílico é a medida de dispersão em relação à mediana. Então, eu tenho normalmente chamados quartis ou quintis, né, dependendo do número de classes que nós adotamos. E aí nós temos, por exemplo, 50% dos dados acima da mediana e 50% dos dados abaixo da mediana. Ou 25%, que a gente chama do quartil superior, que seriam os primeiros 25% da distribuição, e os últimos 25% é chamado de quartil inferior. São esses dois que normalmente interessam em distribuições estatísticas, porque eles vão mostrar quem está muito acima da mediana e quem está muito abaixo da mediana. Então, normalmente, quando nós vamos utilizar a distribuição por quartis, nós podemos ter 4 classes ou 5 classes, e aí cada uma das classes vai representar uma porcentagem da distribuição total. Okay. Bom, dito isso, a gente vai entrar no item da aula propriamente dito, que é a classificação de dados. Então, sempre que
como eu comentei lá no início, né, sempre que a gente vai gerar um mapa que seja numérico, nós precisamos entender a distribuição dos dados para poder classificar. Isso não significa que nos níveis de medida nominal e ordinal a gente não classifique os dados, nós classificamos, porém são classes temáticas e, portanto, a gente não precisa fazer nenhuma análise estatística a respeito desses valores. Por isso que a análise nos níveis de medida numérico, essa análise estatística ela é bastante importante, porque vocês vão ver ao longo dos slides seguintes que, dependendo da forma como eu classificar um determinado conjunto de valores, eu posso gerar mapas completamente diferentes e, consequentemente, a mensagem que eu vou transmitir é completamente diferente. Então, eu posso, por exemplo, utilizar uma classificação que é chamada de intervalos iguais, e uma outra classificação chamada de quantins, e vocês podem observar pelas duas imagens que as figuras, que os mapas se tornam completamente diferentes. Então, dependendo da distribuição estatística, eu vou escolher um determinado método de classificação ou outro, de modo a que a distribuição desses dados graficamente se torne mais fácil de ser interpretada pelo usuário. Por esse motivo que a geração de mapas temáticos é uma tarefa que não pode ser definida por regras, porque como cada conjunto de dados é independente ou ele é diferente dos outros, eu não consigo estabelecer regras para classificação de dados, mesmo que seja a mesma variável, mas ela pode se comportar de maneiras diferentes dependendo da região, dependendo da amplitude, do intervalo de tempo que eu estou considerando. Então, o processo de classificação, ele de forma bem simplificada, consiste em agrupar diferentes valores em classes. Então, eu tenho, por exemplo, 100 valores e eu vou definir um número X de classes e vou agrupar esses 100 valores segundo algum critério. Qual é o critério que nós adotamos? O critério que nós adotamos são esses métodos de classificação que a gente vai ver. Normalmente, né, é difícil a gente entender dados brutos, e se a classificação for bem efetuada, ela vai ajudar a simplificar a mensagem que a gente quer transmitir com o mapa. Entretanto, né, como a gente já comentou, esse processo de classificar os dados não é algo imediato, tão simples, e a gente precisa encontrar o método adequado para um determinado conjunto de dados. Então, a primeira etapa é entender os dados, para depois escolher o método de classificação. Então, aqui é só para mostrar para vocês qual é a diferença que existe entre um mapa não classificado, que é o mapa à direita, ou seja, eu tenho um intervalo de distribuição dos valores contínuo, como é essa barra em tons de cinza que está aqui, e cada valor, então, da distribuição, ele vai ser associado a um determinado valor de cinza de modo contínuo, ou seja, sem que esses dados sejam classificados. No mapa da esquerda, eu tenho as classes já definidas, e aí cada estado dos Estados Unidos, ele vai ser agrupado, ou ele vai ser encaixado em uma dessas classes. Dessa forma, eu tenho condições de observar de maneira mais clara em qual classe cada um dos estados se encaixou, em qual classe cada um dos estados pertence. Enquanto que no mapa da direita, não classificado, isso se torna mais difícil, porque os valores
de cinza associados, eles estão muito próximos, provavelmente porque as diferenças entre os valores são muito pequenas. Então, é sempre preferível que a gente construa mapas classificados em detrimento de mapas que não tenham classificação nenhuma. Então, um exemplo aqui, novamente, de 4 diferentes mapas para a mesma variável. Só para apresentar para vocês qual é a diferença que existe entre diferentes métodos. Então, por exemplo, o método dos intervalos iguais, comparado com o método dos quantis, por exemplo, tem uma apresentação completamente diferente. Qual dos dois mapas é o correto? Provavelmente é aquele que consegue destacar melhor as diferenças entre os diferentes valores daquele objeto, daquele fenômeno que está sendo representado. Então, nesse slide era só para mostrar que diferentes métodos de classificação vão gerar mapas completamente diferentes. Então, a primeira etapa que a gente tem que pensar vamos entender a distribuição espacial, a distribuição estatística desses dados para avaliar qual é o melhor método que nós vamos adotar. Por isso é que a gente sempre recomenda gerar o histograma de frequências ou o gráfico de dispersão, calcular a média, avaliar se aquela distribuição segue uma distribuição normal ou não, para daí sim poder decidir qual método de classificação é o mais indicado. Então, o que nós queremos é encontrar um número ótimo de classes e estabelecer quebras entre essas classes. Então, quanto maior for a diferença entre as classes, melhor é a classificação. Por quê? Isso vai garantir que dentro de cada classe os valores são mais homogêneos e entre as classes existe maior diferença. Normalmente a gente adota entre 3 e 7 classes, sendo o número 5 o melhor caso, porque é o que normalmente a gente consegue fazer uma boa distribuição dos valores. Quanto maior o número de classes, menos generalizados são os dados, o que normalmente é bom. Mas a gente tem uma dificuldade de entender, de interpretar as diferenças entre as classes. Então, por exemplo, o mapa acima e à esquerda, que é um mapa Mundi, ele tem 20 classes. Em algumas situações, eu não consigo identificar quem é a classe 5 ou 6, ou quem é a classe 11 ou 12, ou quem é a classe 18 e 19. Que país pertence a qual classe? Porque eu tenho muitas classes. Ao contrário do mapa à direita, onde eu tenho 5 classes, e eu consigo, mesmo com polígonos muito pequenos, ou com áreas muito pequenas sendo representadas, eu consigo identificar diferenças entre as classes, ou seja, qual município pertence a qual classe. Esse é o propósito da classificação dos dados. Então, não temos certeza do número de classes, vamos observar o histograma e avaliar se existem agrupamentos óbvios ou se existem grandes gaps ou grandes falhas entre os dados. Então, vejam aqui nessa figura ilustrativa que, dada uma determinada distribuição, então eu tenho a distribuição de frequências ou o histograma de frequências aqui, e eu posso agrupar estes dados de acordo com alguns critérios. Por exemplo, o critério chamado de intervalos iguais, onde eu vou colocar distâncias iguais entre as classes. O critério dos quantis, onde eu vou colocar observações iguais nas classes. O critério das quebras naturais, onde eu vou buscar justamente essas quebras entre os valores. Por exemplo, entre esses dois
grupos existe uma quebra, entre esses 2 grupos existe uma quebra. Mas eu poderia interpretar que talvez aqui existisse uma outra quebra também. Então, vejam que é uma questão subjetiva. Ou qualquer outro método que eu queira efetuar. Se eu gerar esses 3 mapas, eu vou ter 3 mapas completamente diferentes. Então, entender a distribuição é o primeiro fator, né? Observar o histograma de frequência é o primeiro fator, e depois observar, a partir dos métodos que eu de classificação que eu adotar, se eu vou gerar classes com um grande número de observações ou classes com nenhum número de observações. Isso também não é desejado, ter classes com grande quantidade de observações ou classes sem nenhuma observação. Então, é importante que a gente observe inicialmente o histograma de frequência para poder começar a análise. Bom, feito isso, a gente vai ver quais são os métodos de classificação mais utilizados. Então, os softwares, eles normalmente têm esses métodos de classificação já implementados. Alguns têm nomes um pouquinho diferentes, alguns têm mais métodos do que outros, mas, no geral, os métodos que eu vou apresentar aqui, eles existem em diferentes softwares. Para que a gente possa entender como que esses métodos vão ser diferenciados em cada um dos mapas, né, que a gente vai gerar, a gente vai usar um único conjunto de dados, que é um exemplo com dados de pessoas residentes num determinado estado americano e que tem ensino superior, no ano de 2016. Então, a distribuição de frequências é essa daqui, ela tem algumas quebras, e ela tem valores muito esparsos na parte direita do gráfico, ou seja, nos valores mais altos existem poucos valores em cada uma dessas classes. Então, se a gente olhasse somente a distribuição aqui mais ao lado esquerdo, a gente poderia dizer que ela, aproximadamente, ela teria uma certa normalidade, embora a gente tenha 2 grandes gaps aqui no meio, mas a gente não pode desconsiderar esses valores aqui próximos do 40, 45 e 50, porque eles também fazem parte da distribuição. O primeiro método, então, que a gente vai verificar é o método chamado de intervalos iguais. Nesse método, como o próprio nome diz, nós temos intervalos constantes ao longo dos valores observados. Dessa forma, é como se eu tivesse uma tabela de frequências agrupada, onde eu vou definir qual é o intervalo que eu quero e vou agrupar todos os valores naquela classe. Então, uma das recomendações é que esse método deve ser evitado se a gente tiver valores muito agrupados em um dos lados do histograma, seja no lado esquerdo, seja no lado direito, ou se a gente tiver valores extremos, diferença entre os valores extremos muito grande. Como que ele funciona? Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o intervalo de classes, entre as classes, ou seja, qual é o tamanho que cada uma dessas classes vai ter ao longo dos valores da distribuição. Então, para fazer isso, eu vou calcular a amplitude dos dados, que é o valor máximo menos o valor mínimo, e vou dividir pelo número de classes que eu quero. Então, por exemplo, eu quero 5 classes, ou eu quero 4 classes, ou 6 classes. Tá? E aí, calculado o intervalo, eu vou pegar o valor mínimo, o valor mais baixo da distribuição, vou somar com o intervalo. Então, por exemplo, se o valor mais baixo é 0,7, eu tenho um determinado intervalo, somei
com o 0,7 e obtive 12,26. Peguei o 12,26, normalmente, quando a gente trata com classificação de dados, um mesmo valor não pode estar presente em duas classes, então por isso é que a gente altera o valor do limite inferior da classe seguinte, somo novamente com o intervalo e vou ter o limite superior. Então, é um método bem simples de ser calculado e bem simples de ser adotado. Normalmente, né, isso que eu acabei de comentar, as classes da legenda vão refletir a precisão dos dados. E aí, o ideal é que eles sejam diferentes, né? Aqui eles já são um pouquinho diferentes, mas se eu tenho valores com uma casa decimal e valores com duas casas decimais, o ideal é manter uma única casa decimal para não haver discrepância aqui na precisão dos dados. Então, nesse caso, eu teria 12,3 e 12,4, sempre arredondando os valores, seja para baixo ou para cima. E aí, tendo os intervalos das classes, eu verifico quais são as observações que caem em cada uma delas. Então, eu vou pegar todos os valores observados e vou verificar em qual classe cada um desses valores se enquadra. Como resultado, então, aquele conjunto de dados original, a gente tem aqui classes a cada 10 valores, então a distribuição começa aqui no 10, então eu tenho uma classe no 20, uma no 30 e uma no 40, e aí vocês conseguem observar que existem quantidades diferentes de observações em cada classe. Então, uma das classes ficou com 3 valores, 40, 45 e 50, e uma outra classe ficou aqui com poucos valores também, enquanto que as duas primeiras classes têm uma maior quantidade de observações. Então, essa é uma das observações feitas, né, anteriormente, de que se a distribuição é muito agrupada em um dos lados, esse método não é adequado. O segundo método, então, que a gente vai abordar é o método de quantis, e ele é um método atrativo porque ele vai gerar mapas que tenham números iguais de observações em cada classe. Isso faz com que ele se torne um pouco mais homogêneo em termos da distribuição. Então, por exemplo, se eu tenho 30 observações, por exemplo, 30 países, e eu quero fazer 6 classes, eu vou ter 5 países em cada classe. A grande desvantagem desse método de classificação é que eu posso ter classes com valores muito diferentes entre si e, por outro lado, eu posso ter valores iguais em classes diferentes. Então, são duas questões que precisam ser observadas quando se utiliza o método dos quantis. Nesse caso do método dos quantis, a gente ordena os dados em ordem crescente e dividimos o número de observações em cada classe. Então, para saber quantas observações eu vou ter em cada classe, eu vou pegar o número total de valores na distribuição e vou dividir pelo número de classes que eu quero. No caso, quartis ou quintis, por exemplo, se são 4 ou 5 classes. Então, se eu tenho, né, no exemplo que foi colocado anteriormente, se eu tenho 30 observações e 6 classes ou 5 classes, eu vou ter 30 divididos por 5, eu vou ter 6 observações em cada classe. Então, eu vou contar quais observações caem em cada classe e se na divisão eu não tiver um número inteiro, por exemplo, eu tenho 67 valores e tenho 5 classes, eu vou ter 13,4 valores em cada classe. Eu não posso ter valores com quebra. Então, eu vou contabilizar 13 observações numa primeira classe
e 14 na segunda, o que vai resultar em 27. Então, dessa forma, eu compenso uma observação em outra classe. Normalmente, a gente utiliza essas classes com valores diferentes para que observações que tenham valores iguais não fiquem em classes distintas, de modo a que as quebras possam ser feitas de modo mais coerente. Então, a vantagem do método é que, normalmente, o cálculo é bem simples de ser feito, basta que eu calcule essa número de observações em cada classe, e, como eu já comentei, uma das desvantagens é que pode acontecer muitos buracos entre os valores, ou valores muito altos podem implicar numa classe com valores muito baixos. Na distribuição que estamos usando como exemplos, o que aconteceu? Foi calculado com 4 classes, e nesse caso, os valores observados ficaram dessa forma. Se a gente observar, a gente tem valores iguais aqui, que ficaram numa única classe, então tá correto. Entretanto, talvez aqui, nessa classe, a gente tenha algum problema por esses valores estarem próximos. Então, talvez o ideal fosse que essa classe fosse deslocada para o valor 25. Então, esse é um problema do método, né? A gente não pode alterar a posição, a quebra, por conta do número de classes já ser pré-estabelecido. Então, essa seria uma das questões, e a outra é que eu teria esses valores aqui muito diferentes, junto com valores mais baixos, né? O que pode causar também uma interpretação equivocada daqueles dados. O terceiro método é o chamado método do desvio padrão, e como o próprio nome já diz, ele vai considerar os dados como se eles estivessem distribuídos de acordo com a distribuição normal. Então, ele só é adequado se os dados estiverem de uma maneira aproximada com a distribuição normal. Então, nós precisamos calcular a média e o desvio padrão para a distribuição, e aí somar o valor da média com 1, 2 ou 3 desvios padrão para calcular os limites das classes. Então, na verdade, quando nós fazemos uso desse método, os valores da legenda não são os valores observados, mas sim o valor da média mais o desvio padrão. Então, a gente não consegue uma relação direta entre o valor observado e o valor da legenda. Então, se vocês estão lembrados, né, a distribuição normal considera um valor médio, e sobre a curva da distribuição normal, a gente tem intervalos que são de 1 desvio padrão, 2 desvios padrão e 3 desvios padrão. Então, nesse caso, no cálculo dessa distribuição, dessa classificação, nós calculamos a média, pegamos o valor da média e do desvio padrão, e fazemos mais um desvio padrão, eu vou ter uma classe, mais 2 desvios padrão e mais 3 desvios padrão, ok? Se a minha distribuição não for uma distribuição normal, e se eu tiver valores altos muito discrepantes, eu vou ter, obviamente, um valor médio que não vai corresponder efetivamente à média da distribuição. Por isso que o cuidado nesse método é, primeiramente, verificar a distribuição dos dados. Então, como que nós construímos as classes? Como eu tenho aqui, normalmente, com 2 desvios padrão para mais ou para menos, a gente já tem 95% da distribuição.
computada, a gente utiliza esse intervalo. Entretanto, se a gente quiser usar os 3 desvios padrão, a gente pode também. Então, eu vou pegar, o primeiro intervalo vai ser da média menos 2 desvios padrão. Então, todos os valores que forem menores do que a média menos 2 desvios padrão, seria este valor menos 2 desvios padrão. Então, ele vai pegar este pedacinho da cauda aqui da distribuição, vai ser a primeira classe. A segunda classe, entre a média e menos 2 desvios padrão e a média e menos 1 desvio padrão, desculpem, que seria esta segunda classe, e assim por diante, da média menos 1 desvio padrão até a média mais 1 desvio padrão, que seria esta classe aqui, e assim por diante. Então, dependendo do número de classes que eu quiser, eu vou somar 1, 2 ou 3 desvios padrão a minha média. Então, nesse caso, com 5 classes, eu consigo chegar nos 2 desvios padrão. Se vocês observarem a distribuição, então, nesse caso, né, utilizando um esquema de cor divergente, justamente porque a gente está trabalhando com o valor da média. Então, o valor da média, nesse caso, seria 22,15, e eu tenho menos 1 e menos 2 desvios padrão, mais 1, mais 2 e mais 3 desvios padrão. Como eu comentei lá no início, então, quando eu comecei a falar desses exemplos, a gente tem aqui uma distribuição que não é normal, eu tenho valores muito fora da distribuição normal, então ela não é adequada para essa representação, e vocês podem ver graficamente que somente os valores mais altos é que ficam destacados, os demais eles não ficam com um destaque, ou seja, os valores abaixo de 2 desvios padrão, eles não são representados com a mesma ênfase do que os valores que têm mais do que 3 desvios padrão. Então, não é uma representação adequada para essa distribuição. Nada impede que a gente tente utilizar esse método, considerando esses aspectos que a gente mencionou, né, de verificar a distribuição normal, verificar se existem valores muito fora da média e assim por diante. Um outro método utilizado é o chamado de quebras máximas. Nesse caso, ele é um método bem simples de ser gerado, a classificação. Nós fazemos o ordenamento dos dados em ordem crescente e a gente calcula a diferença sempre entre um valor e o seu valor anterior. E as maiores diferenças, elas vão servir como as quebras entre as classes. Então, é uma forma bem simples de classificar, ou seja, onde eu tiver, se eu quero 5 classes, eu vou escolher as 5 maiores diferenças e consigo gerar as classes a partir dessa forma. Então, uma das vantagens é que vai considerar como os dados estão distribuídos e ser fácil de calcular. E a gente pode, de certa forma, mascarar alguns agrupamentos, visto que diferenças entre os valores pode ser, em algumas situações, maiores do que os cálculos que a gente efetivamente fizer. Então, uma forma da gente gerar essa distribuição é gerando o gráfico de dispersão, ele já vai mostrar como é a distribuição entre os dados, e nessa distribuição que eu estou mostrando como exemplo, as maiores diferenças, no caso de 4 classes, seriam essas. Então, vejam que ele mascarou totalmente a distribuição dos dados, porque as maiores diferenças estão aqui entre 33 e 41, 41 e 47.
enquanto que as diferenças aqui são de 10 para 11, de 24 para 25. Então, essas diferenças são muito pequenas quando comparadas com essas. Isso fez com que houvesse um agrupamento de todos os dados numa única classe e 3 outros valores, um em cada classe separadamente. Então, é um método que é fácil de calcular, porém, tem esta desvantagem de agrupar de maneira irregular, de maneira não homogênea, os dados da distribuição. Bom, a gente chega nos 2 últimos métodos, que são os melhores, normalmente os melhores para a gente trabalhar, que é o chamado do método de quebras naturais, ou natural breaks, que ele tenta minimizar as diferenças entre os valores dentro das classes e aumentar as diferenças entre as classes. Então, por isso, ele é um método eficiente. Entretanto, é um método subjetivo, porque normalmente as quebras são impostas por quem está executando o método. E dessa forma, se 5 pessoas forem gerar as quebras, podem gerar 5 mapas distintos. Então, ele não segue uma regra única, porque a adoção das quebras ela é feita por quem está gerando o mapa, certo? Então, é um método que pode gerar agrupamentos ou mapas distintos. Então, um exemplo aqui de um método de quebras naturais que foi gerado baseado nesses critérios, ou seja, de entender que existem quebras entre os agrupamentos dos dados, e aí o resultado está colocado aqui. Então, se entendeu que esses valores que estão acima do 34, eles podem fazer parte de uma única classe, embora existam grandes quebras entre eles. Entretanto, para que eu tenha 4 classes mais homogêneas, essas quebras são as que seriam aconselhadas. E, por fim, o método chamado ótimo, ou método de Jenks, porque foi proposto por este pesquisador chamado George Jenks, e ele tem algumas variações, chamado de Fisher-Jenks, é o que está implementado em vários softwares como método ótimo ou método de Jenks. Essa é a nomenclatura adotada. E ele também, assim como o das quebras naturais, ele tem o objetivo de formar grupos homogêneos internamente e heterogêneos entre si. Então, ele calcula a menor soma dos desvios quadrados das médias das classes. Então, ele vai calcular a média das classes e vai calcular os desvios entre as médias e buscar o menor valor possível entre todos eles para encontrar esses agrupamentos mais homogêneos. É um método iterativo e ele é melhor realizado computacionalmente. Na verdade, ele é bem chato de ser calculado manualmente. Então, nas atividades que nós vamos fazer práticas, a gente não vai pedir que vocês calculem o método ótimo, porque ele realmente é bem chatinho de ser calculado, e justamente por ser iterativo. O resultado, então, desse método, ele é semelhante, se vocês observarem, ao método das quebras naturais. Entretanto, ele tem pequenas diferenças no posicionamento das quebras, enquanto que no das quebras naturais os valores eram valores mais arredondados, aqui ele calculou os valores de forma mais como foi calculado iterativamente, ele chegou nos valores onde as diferenças entre as classes são menores do que as diferenças externas das classes. Então, desta forma, se a gente for comparar todos
os métodos, nós vamos observar aqui as diferenças de representação entre todos eles, né? Sendo aqui o método ótimo, né? Se a gente pudesse considerar como a melhor distribuição, seguido pelo método das quebras naturais, e desvio padrão e quebras máximas como os menos adequados nesse caso. Então, vejam, 6 diferentes métodos, 6 diferentes mapas. Né? Quebras naturais e o método ótimo muito parecidos entre si, e quebras máximas e desvio padrão não adequados para essa distribuição. Então, vejam, como eu comentei lá no início, não existe uma regra para a gente adotar este ou aquele método de classificação. O importante é que a gente entenda cada um dos métodos e o que ele representa. E aí nós podemos fazer uma comparação ou fazer uma análise, uma tabela que nos dá vantagens e desvantagens de cada um deles. Então, por exemplo, distribuição dos dados, o melhor de todos seria o método ótimo e o método das quebras naturais. Embora, nesse método, a gente viu que as quebras são subjetivas, definidas pelo usuário. Os resultados são bem semelhantes ao método ótimo. Então, quando a gente considera a distribuição dos dados, os melhores métodos são o método das quebras naturais e o método ótimo. Todos os métodos são fáceis de entender. O método ótimo, ele é fácil de entender, porém o algoritmo utilizado não é simples, por isso que tem um B colocado aqui. Fácil de calcular, todos eles são fáceis de calcular, exceto o método ótimo, porque existem variações, né, desse método, existe o Fisher-Jenks, o Fisher-Caspal e assim por diante. Então, dependendo do método, são mais ou menos complexos os cálculos. Em relação à legenda, intervalos iguais é o mais simples, porque as classes são equidistantes entre si. Os outros, o desvio padrão é bom, e os demais, eles são um pouco mais difíceis de serem entendidos na legenda. Os valores da legenda combinam com o intervalo dos dados. O quantis, quebras máximas, quebras naturais e o ótimo são exemplos bons disso, enquanto que o intervalos iguais e o desvio padrão não. Então, os melhores métodos para combinar os dados com os valores da legenda são esses que eu comentei. O único método que pode ser usado para dados ordinais é o método dos quantis, porque nós podemos ordenar os dados e dividi-los de modo equivalente. E o único que auxilia na seleção das classes é o método ótimo. No número de classes é o método ótimo, porque nós conseguimos enxergar onde tem quebras, e aí eu posso identificar se eu quero 4 classes, 5 classes, 6 classes, e assim por diante. Então, com base nessa tabelinha, a gente pode ter uma ideia de quais são os melhores métodos em determinadas situações, né? Mas o ponto importante aqui é sempre fazer essa análise preliminar dos dados que a gente está gerando o mapa. 2 últimos aspectos importantes aqui quando eu tenho mapas que são produzidos para uma mesma variável, porém em épocas distintas. Então, um exemplo seria um mapa que mostra a mortalidade por câncer de próstata em diferentes intervalos de tempo, ou seja, sempre a cada 4 anos, mas em décadas diferentes. O que acontece nesse primeiro caso? Eu tenho número de mortes por 100 mil pessoas ao longo desses 4 anos,
Porém, como os valores mínimos e máximos são diferentes em cada um desses períodos, eu tenho classificações diferentes, obviamente. Consequentemente, eu tenho legendas correspondentes a cada um desses mapas. Então, eu não consigo, desta forma, saber se houve um decrescimento ou uma diminuição, um acréscimo ou uma diminuição do número de casos e aonde isso aconteceu, porque os três mapas estão usando o mesmo esquema de cor, porém, não existe uma relação entre as três classificações. No segundo exemplo, eu já tenho um valor que foi considerado como sendo a média daquela distribuição no país, então eu tenho o valor médio nos Estados Unidos para aquele período, intervalo de tempo, da mesma forma o valor médio no segundo intervalo de tempo e no terceiro. Então, desta forma, mesmo que os valores mínimos e máximos não sejam iguais, eu consigo, utilizando o valor da média, neste caso, gerar uma representação que me mostra aonde está havendo aumento do número de casos e eu posso comparar isso ao longo dos 3 períodos. Então, sempre que eu quero fazer comparações entre mapas e esses mapas apresentam a mesma variável, porém em épocas distintas ou com intervalos distintos, eu tenho que fazer uma espécie de normalização entre eles para que eu consiga fazer essa comparação. Caso contrário, isso se torna impossível de ser feito. Tá? Então, nós temos que fazer a relação entre as diferentes legendas entre os mapas, para que isso se torne viável. Bom, por hoje é isso. Na sequência, vocês vão fazer uma atividade baseada em um tutorial que explica como fazer essa revisão básica de estatística antes da gente passar ao cálculo dos métodos de classificação de dados.